Estarei gravando a partir desse momento Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, cujo título diz assim: Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade de Jesus. Versículo 28 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O leproso purificado. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará.
Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A sogra de Pedro, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Este versículo 17 do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, está se referindo ao livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde o profeta está narrando como seria o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Porque no capítulo 53 de Isaías diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5. E quanto aos milagres que Jesus estava aqui realizando, curando os enfermos, expulsando os demônios, é para que você que está ouvindo esta palavra saiba que os demônios existem, as pessoas oprimidas existem. O demônio toma posse daqueles corpos que dão lugar a ele através do pecado, da prostituição. Mas o Senhor Jesus Cristo também deixou escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 17, que diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, o versículo 17 e 18. Então, o mesmo Jesus que curou no passado, que repreendeu os demônios, expulsou, é o mesmo. E ele disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, você está apta ou apto a orar por alguém e a enfermidade ser curada e o demônio ser expulso. Mas também devemos orar segundo a vontade de Deus. Fique na paz, Jesus te abençoe.